Deixa eu ver, vou escolher, deixa eu ver um que sempre vem aqui. O Luiz sempre ora, tadinho. Pastor Pedro, faça as honras pra gente. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma noite. Obrigado, Senhor, por nos atrair até aqui. Que seja mais uma noite, Pai, que possamos aprender mais da Tua palavra. Tua palavra que é viva, Tua palavra que é eficaz. Que eu possa usar o Teu servo, Pai, nessa noite, para expor a Tua palavra com fidelidade, Pai. Que todos nós possamos ser edificados, encorajados, exortados, consolados por meio da Tua palavra. Pai, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Apocalipse capítulo 15. Nós iremos ver todo o capítulo hoje. Apocalipse 15. Enquanto vocês vão abrindo aí, fazer uma recapitulação. Semana passada nós terminamos o capítulo 14. E no capítulo 14, e consequentemente terminamos a quarta sessão desse livro. Nós sabemos que o livro de Apocalipse, a linha que estamos estudando aqui do livro de Apocalipse, é a mesma história contada 7 vezes. Cada vez nós chamamos aquilo que é sessão. Então, do 1 ao 3, uma sessão. Do 4 ao 7, segunda sessão. Do 8 ao 11, terceira sessão. Do 12 ao 14, a quarta sessão. E o 15 e 16 será a quinta sessão. Semana passada, nós terminamos o capítulo 14 e vimos a colheita do fim dos tempos. Nós vimos que João teve a visão que viu 2 anjos. Tudo bem? Não, falando com você. Fechado. A porta ali está fechada? Confere, por favor. Ali. Nós vimos semana passada que João narra a história de 2 anjos. Os 2 saem com foices na mão. Um para fazer a colheita dos salvos e o outro a colheita da ira de Deus, ou seja, da cólera de Deus. Até o segundo, ele fala que quer ver se a gente lê o 19, vai falar que os cachos da videira lançou no grande lagar da ira de Deus. Então, enquanto uns foram ceifados para ser salvos, outros foram ceifados para a condenação eterna. Então, sabe quando Jesus falou que vai chegar um momento que vai separar joio do trigo? Então, chegou esse grande dia no capítulo 14. No 15, igual eu falei, vai iniciar a quinta sessão desse livro, a quinta sessão dessa carta. Então, nós veremos o 15 hoje e nas próximas semanas o 16, e nós veremos a quinta sessão que vai se tratar as famosas 7 taças do Apocalipse. Nós estudaremos as 7 taças do Apocalipse, essa sessão. Então, no capítulo 15 vai ser um preparativo, um antecedente do que irá acontecer no capítulo 16. Então, fala o seguinte, no versículo 1: Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham 7 últimos flagelos, pois esse se consumou a ira de Deus. Se lermos novamente o Apocalipse, lermos os capítulos anteriores ao 15, veremos que ao mesmo tempo que Deus trazia juízo para as pessoas, também trazia misericórdia. Se a gente lembrar um exemplo das igrejas, Cristo sempre... Igreja, se não me engano, igreja de Éfeso, volte para o primeiro amor. Éfeso. Igreja de Éfeso, volte para o primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. As outras igrejas também era o famoso batia, mas assoprava. E ao longo até o capítulo 14 era basicamente isso. Deus mandava o juízo, mas também mandava misericórdia. A partir do capítulo 15, veremos o último sinal das séries. Então, a primeira série foi dos 7 selos.
depois das 7 trombetas, e agora o último sinal vai ser as 7 taças. E por que é o último? Porque não haverá mais misericórdia. É o ultimato, é o fim do jogo. Deus estava dando aos ímpios, aos crentes, misericórdia, tempo para se arrependerem. Mas nesse momento, no capítulo 15, não terá mais tempos. E dando um spoiler dos próximos capítulos, veremos que não haverá mais nenhum, digamos assim, sinal de juízo de Deus. A gente vai ver no 14, no 15, no 17 e 18, vai ver a queda da Babilônia. No 19 vai vir a segunda vinda de Cristo. No 20 é o milênio e o juízo de Deus. E por fim, 21 e 22, novos céus e nova terra. Então, o que João quis narrar para a gente aqui no primeiro versículo, no capítulo 15, é que é o ultimato. Até o capítulo 14, dava chance de se arrepender. Até o capítulo 14, gente, volta, se arrependam, volta para mim. Chegou no 15. E no 15, não mais tempo de se arrepender. Por quê? Pois consumou a ira de Deus. Consumou a ira de Deus. Ou seja, a ira de Deus se consumou nesse momento. Então, 7 anjos tinham 7 últimos flagelos. Ou algumas versões, algumas falam pragas. Muito semelhantes, a gente vai ver no capítulo 16, que essas pragas são muito semelhantes às pragas que tem em Israel, no Egito. Então, as mesmas pragas parecidas que está no Israel do Egito, veremos aqui também no capítulo 15, no capítulo 16. Diz assim o versículo 2. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o seu número do seu nome. A primeira vez que aparece mar de vidro está no capítulo 4. No capítulo 4, a gente vai ver daqui a pouco, vai voltar, que vai tratar sobre a visão que João tem do trono de Deus. Ele vê o trono. João vai ver o trono de Deus. E o mar de vidro é um símbolo que apontava, se a gente voltar lá no Antigo Testamento, lá em 1 Reis, quando Salomão vai concluir o templo, vai ver que lá tinha uma bacia de bronze. E essa bacia nada mais significava que era uma bacia grande, de aproximadamente 13 metros de comprimento e 4,5 de altura, que servia como uma purificação do sacerdote. Ou seja, o sacerdote fazia o sacrifício, depois lavava as mãos para entrar no Santo dos Santos. Então, o mar de vidro aqui tem o mesmo simbolismo dessa grande bacia redonda, que servia para purificação dos pecados. Mas ao mesmo tempo que tem mar de vidro, também é misturado com fogo. E aqui tem 2 interpretações, uma positiva e a outra negativa. A positiva, que vamos lembrar que quando João Batista, lembra de João Batista? Estou aqui, batizo com vocês com água, mas virá alguém que batizará com espírito e com fogo. Então, alguns entendem que esse fogo é um fogo positivo, de purificar, de limpar nossos pecados, limpar das nossas falhas, limpar dos nossos erros, mas ao mesmo tempo tem gente que crê que esse fogo, enquanto uns estão no mar de vidro, puros, sem pecado, sem mácula, santos, salvos, esse fogo é o fogo da condenação divina. É o fogo que o próprio Jesus, é o Geena, que vai pegar, vai queimar eternamente no inferno. Então, viu o mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta. Aqui João, eu falei que seria só tragédia, mas aqui João abre uma brecha. O texto abre um parêntese, melhor dizendo,
que enquanto o 15 e o 16 só vai trazer tragédia, 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 ira, 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 o versículo 2 mostra um parêntese. Enquanto uns vão queimar eternamente por seus pecados, os outros, os santos, o que venceram a besta, não somente a besta, o Apocalipse, o anticristo escatológico, mas todos aqueles santos que ao longo da história da humanidade venceram os espíritos da besta. A Bíblia fala que vai vir um anticristo, vai ter um anticristo, um homem, um sistema, que vai vir e vai chamar para si autoridade, vai ser aquele cara que vai querer ser igual a Deus. Mas ao longo da história, acho que é a 1 João que fala que existe espíritos do anticristo. Então, se a gente vê ao longo da história da humanidade, espíritos de anticristo. No primeiro século, vimos com Roma. Roma, Nero, os imperadores tentando matar os cristãos adoidados. Mandava para o Coliseu, botava fogo, queimava, mas não adiantava. Tertuliano, um pai dos primeiros séculos, agora eu não lembro se é do segundo ou terceiro, agora eu esqueci, mas é da igreja perseguida, que fala uma frase, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Enquanto um cristão morria, 10 se convertiam. Então, esses santos do primeiro século, da igreja perseguida, depois a igreja que foi perseguida durante o nazismo, durante o comunismo, durante o islamismo, ao longo da história da humanidade, veremos que cristãos foram perseguidos, independente do governo, independente do partido, independente da ideologia política, sempre ao longo da história fomos perseguidos. Aqui no Brasil, por enquanto, é exceção da regra. Por enquanto, somos livres perante a lei para cultuar. Então, aqui, se fosse há 2000 anos atrás, a gente nem podia estar aqui. A gente teria que estar debaixo do chão, escondidos. Aqui, agora não. Aqui a gente pode ter um ar-condicionado, podemos ter um bebedouro, podemos ter a janela aberta. Por enquanto, no Brasil, tem esse privilégio de ser livre. Mas não é por causa que é livre que não sofremos perseguições. Sofremos perseguições, mas velada. Então, algumas pessoas zombam da nossa fé, algumas pessoas excluem de grupos que antes a gente pertencia, mas depois a gente para de pertencer a esses grupos, depois que a gente... Quem aqui já perdeu alguma amizade, algum brigou com alguém por causa do amor de Cristo? Acho que se eu perguntar, todo mundo aqui tem um testemunho de, depois que conheceu a Cristo, largou a amizade, brigou assim, foi se afastando. Então, os santos de todas as eras que venceram a besta, venceram a imagem e o número do seu nome. Mas se a gente olhar quer ver? Agora fugiu. Agora fugiu o texto aqui, mas se a gente olhar nos capítulos anteriores, vai falar que a besta venceu. Como que os vencedores da besta venceu, sendo que nos capítulos anteriores fala que a besta venceu. Quando Paulo fala que viver é Cristo e morrer é lucro, ao contrário, eu sempre confundo. Viver é Cristo, morrer é lucro ou isso? Isso, eu sempre confundo, eu sempre troco. Por quê? Eu vi um pregador uma vez falando que quando você morre, é um privilégio, porque você venceu. Lógico, vai largar a família, vai mudar a família, mas quando você morre e você é santo, salvo, agraciado, você vai para o seio de Abraão, você vai estar com o Pai. Então, a nossa vitória não é uma vitória humana, não é uma vitória de guerra, não é uma vitória de que, eu vou pegar a espada e vou começar a matar os nossos inimigos. A nossa vitória é uma vitória que
quando nós morremos para esse mundo, nós teremos um encontro com o Pai. Nós iremos ao encontro do Pai. Nós seremos, igual o mar de vidro aqui fala, nós seremos puros, nós seremos limpos, nós seremos sem pecado, nós seremos glorificados. Nós passamos por santificação, mas nós seremos glorificados. Nós poderemos ser justos, ser limpos perante o sangue de Cristo. Amém? Tranquilo? Mas o versículo 2 continua. Que venceram a besta, a imagem, o número, o seu nome. E eles, o que os vencedores estavam falando? Olha na parte B do versículo. Eles estavam em pé, junto ao mar de vidro, tendo harpas que foram dadas por Deus. O nosso Deus é um Deus que ama música. Não é à toa que em várias passagens da Bíblia mostra que o Espírito Santo inspirou o homem a escrever cânticos. Vamos lembrar, o texto vai falar daqui a pouco sobre o cântico de Moisés, mas vamos lembrar, voltar para Êxodo. Êxodo, quando o povo sai do Egito. O que é a primeira coisa que o povo faz no Egito? O cântico de Moisés, depois o cântico de Miriam. Depois, se a gente for para Juízes, quando Débora ganha a guerra contra Cícera, o que é a primeira coisa que ela faz? O cântico de Débora. Quando nós lemos 1 Samuel, que vai narrar a história depois que Ana ganha Samuel, o que acontece? Um cântico de Ana. Então, Davi, para acalmar Saul, o que fazia? Tocava a harpa, cantava. Davi, quando soube a notícia da morte de Saul e de Jonathan, o que ele fez? Compôs uma canção em homenagem a eles. Se a gente pegar a Bíblia, o maior livro em número de capítulos é os Salmos, que nada mais são 150 poemas, 150 canções que Deus nos deu para entonizá-lo, para glorificá-lo, para engrandecê-lo. No Novo Testamento, eu não sei se você sabe, mas sabe aquele Filipenses capítulo 2, que em vocês, irmão, tem o mesmo modo que Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, ele abriu mão de sua glória, veio como servo de cruz, sabe? Muito provavelmente, 99% dos estudiosos creem que esse texto, Filipenses capítulo 2, nada mais é que um cântico que aquelas pessoas da época cantavam. Então, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, tinham cânticos. O maior exemplo disso é Salmos. Salmos é o maior livro da Bíblia em número de capítulos e mostra justamente esse amor que Deus tem à música. Então, sabendo disso, nós temos que ter a noção, ter o entendimento que, eu não sei vocês, mas eu não sei se alguém aqui sabe, tanto aqui de igreja, mas outras igrejas, tem pessoas de outras igrejas, aqui, a líder do louvor está aqui, ela pode confirmar comigo. Aqui, os nossos pastores são bem criteriosos com louvor. Não aceitam tocar qualquer louvor, qualquer música. Por quê? Porque tem muito louvor que é errado. Então, todo domingo, né, Priscila? Todo domingo, no grupo do louvor, tem que mandar para os pastores: posso tocar esse? Pode. Posso tocar esse? Não pode. Por quê? Porque louvor é elogio. Louvar a Deus é elogiar a Deus. E o que tem de louvor que a gente canta adoidado, que é contra a palavra de Deus, e a gente canta como fosse lindo e maravilhoso, mas quando a gente vê a letra, vê o que está escrito, tem nada de Bíblia aqui não, tem nada. Eu nem vou dar os exemplos aqui, que todo mundo já sabe: sabor de mel, eu sou o espelho que reflete a imagem do Senhor, esses louvor que todo mundo já está careca de saber. Mas louvor é elogio, louvor é aquele momento em que você esquece de tudo, esquece de todos, esquece de tudo e foca, sintoniza, fica focado em Deus.
Só um parênteses aqui. Eu tenho tanta raiva. Um parênteses. Tem nada a ver com lição não, mas tem a ver. Um desabafo. Me permite então um desabafo? Eu já sou difícil de concentrar. Se passar uma mosca aqui agora, eu perco a linha e vou focar na mosca. Esqueço isso tudo. Mas tô louvando. Aí custo a focar. Aí chega um abençoado, para não falar outra coisa, quando fica cutucando aqui, ó. Que letra é essa? Quem canta essa música? Ô, gente, momento do louvor é momento para louvar. Depois você pergunta pro cantor, quem que é esse cantor? O raiva que eu tenho é a pessoa... Já aconteceu isso com vocês? Vocês estão louvando, se quebrantando, derramando, chorando diante da presença de Deus. Aí vem o abençoado. Ô, irmã Esther, como chama esse louvor que estão cantando aí? Sabe quem que canta? Aí você perde totalmente. É quando cumprimenta, né? Quando cumprimenta também. Você perde totalmente a noção. Você desperta, você desfoca. Então, eles estavam com harpas que foram dadas por Deus. O que estavam cantando? Está no versículo 3. Então entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Amém. No cântico de Deus, dizendo. Eu falei aqui agora há pouco sobre o cântico de Moisés. E o cântico de Moisés nada mais é que relata os acontecimentos pós a saída do Egito. Deus manda 10 pragas. Deus manda as 10 pragas no Egito. Deus, e não só manda as 10 pragas, mas protege-se, que na Bíblia fala que enquanto as pragas atingiam os egípcios, o povo israelita estava salvo. Enquanto o povo do Egito morria pelos primogênitos, perdia os primogênitos, o sangue nos umbrais da porta estava protegendo os primogênitos dos hebreus. Então manda 10 pragas, Faraó manda embora. Quando chega, para no Mar Vermelho, de um lado está o Mar Vermelho, do outro lado está vindo o Faraó querendo matar todo mundo. Aí, por um milagre, Deus abre o Mar Vermelho e eles atravessam e fazem nós sabemos que depois que o povo atravessa, o mar volta ao normal e mata todos os guerreiros egípcios. Então, da mesma forma que estavam cantando o hino de Moisés, o cântico de Moisés, servo de Deus, o povo também estava cantando. Por quê? Deus libertou do Egito. Deus nos libertou da opressão do inimigo, da opressão do anticristo, da opressão do sistema mundano. Deus nos deixou fiel aos caminhos dele. Deus não deixou que a gente dobrasse os nossos joelhos a Baal, aos deuses desse século. Então, Deus nos libertou. E o cântico do Cordeiro, diz, ao mesmo tempo que estava contando cântico de Moisés e cântico do Cordeiro. Irmãos, igual eu falei, o nosso louvor tem que ser o cântico do Cordeiro. A gente tem que cantar a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, o nascimento de Cristo. O nosso louvor tem que focar em Cristo. Tem que focar na pessoa de Cristo. Focar no que Ele fez, no que Ele faz e no que Ele fará ainda pelo seu povo. Então, o nosso louvor tem que ser isso. E o que ele canta? Na parte B do versículo 3. Grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Nosso Deus, tudo que Ele cria é digno de honra e de glória. Se lermos a criação, o relato da criação, veremos que tudo que Deus criou, ao final de cada dia, via Deus que aquilo era bom. Criou o primeiro dia e viu Deus que era bom. O segundo dia e viu Deus que era bom. Assim até o sétimo dia, quando completou a obra. E no final da obra, no findar da obra, aquilo não era apenas só bom,
mas era muito bom. Então tudo que Deus cria, tudo que Deus faz é bom. Então, igual eu falei, quando nós iremos adorar, temos que lembrar que nosso Deus, tudo que Ele faz é bom. Tudo, então tem que deixar nossos títulos, tem que deixar nossos status, nossas conquistas, nosso saldo bancário. Isso não importa perante do Deus Altíssimo. Eu tenho R$1 na conta, eu tenho R$1 milhão na conta. Vocês ou vão para o mesmo inferno ou vão para o mesmo céu, independente da conta bancária. Ou vocês vão queimar eternamente pelos seus pecados se arrepender, ou vocês serão salvos pela glória de Deus. E as obras de Deus não é apenas boa durante a criação, que se a gente ler ao longo das Escrituras, veremos que várias intervenções de Deus na humanidade. Se a gente, por exemplo, pegar o livro de Esther, nossa irmã Esther aqui, e ver, eu não sei se você sabe, mas o livro de Esther não aparece nenhuma vez a palavra Deus, Senhor, não aparece. Mas mesmo assim, nós vemos Deus agindo, Deus guiando. Imagina, um povo que estava quase sendo exterminado, Deus levanta uma moça, Deus levanta o tio dela, para que os dois fossem contra os inimigos de Israel. Deus continua agindo, não só na criação, mas durante a escrita da Bíblia, mas continuar nos guiando, nos ajudando eternamente. Nós somos teístas, ao contrário do deísmo. O deísmo com D é a ideia de que Deus criou o mundo e foi comprar cigarro, foi embora e deixou, falou assim, boa sorte com você se vira agora. Mas o nosso Deus é um Deus que continua intervindo, continua interagindo com a sua criação. Então, nosso Deus é teísta, nós somos teístas, nós cremos que Deus continua olhando. E se a gente for olhar para a rua, por corpo humano, você vê o quão perfeito e quão complexo é. Só pegar o corpo humano, estudar cada órgão, que cada órgão funciona de maneira perfeita. Quando a gente nasce, um bebezinho tão bonitinho, aí passa um tempo, já está no... Quem é pai aqui, já pai de mais velho, vai lembrar. Ô, gente, olha o cuticute. Aí quando você assusta, o menino já está na faculdade, já está casando, já está noivando, já está virando pai. E não sofreu para crescer. Quem teve dor aqui para crescer? Você teve dor? Mas eu falo assim, você... Enfim, exceções à parte. Mas a 99% das pessoas não sente dor, não acompanha. É a mesma coisa, você pegar uma foto sua de hoje e há 10 anos atrás, parece que você vê, é a mesma coisa. Mas você vê que tem uma evolução. As pessoas vão envelhecendo, mesmo a gente não percebendo. Que a gente vê no nosso espelho todo dia e vê, hoje eu estou a mesma coisa que ontem. Aí, quando você assusta, você pega uma identidade antiga sua, primeira identidade, você vê, gente do céu, olha como que eu era. Olha como que eu mudei. É porque isso que foi criado. E quando a gente olhar para o universo, aí que é mais grandioso ainda. Pensa uma coisa, estamos numa bola, aos terraplanistas, me desculpe, mas nós estamos numa bola, que se a gente estivesse um pouquinho mais perto do sol, estava todo mundo aqui churrasco, estava todo mundo queimado. Um pouquinho mais longe, todo mundo frio, congelado, todo mundo viraria picolé. Imagina, nós estamos numa bola, num planeta que roda em seu próprio eixo em 1.600 km por hora. E que em 1.600 km por hora roda através do Sol, da sua estrela, por 107 mil km por hora. E que esse planeta, essas estrelas estão numa galáxia, é galáxia que fala? Na galáxia em que está andando a 792 mil km por hora. E você sente alguma coisa? Eu sinto alguma coisa?
Nós estamos andando, o planeta rodando pelo universo aí. Mas a gente não sente nada. Então, as obras que Deus cria é grandiosa. Quando a gente para pensar na criação, no ecossistema, na vida, a gente fica, misericórdia. É muito perfeito. E olha que nós estamos numa natureza caída. Nós estamos no universo caído. Que imagina quando for uma natureza restaurada. Imagina quando como seria na mesma época antes da queda, lá no Éden. Tudo perfeito, tudo harmonioso. Eu só fico imaginando. Rude de ouro. Ô, minha filha. Voltando, no versículo 3 ainda. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Eu não vou dar uma de Mateus aqui não, mas já dando, tem aquela música, nós cantamos aquela música. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Nós não entendemos muitas vezes por que estamos passando, porque Deus nos permite passar por certos caminhos. A gente não sabe o porquê nós passamos por lutas, por dificuldades, por tribulações. Mas, se nem Paulo, o apóstolo Paulo, que o homem que depois de Jesus, melhor dizendo, que é o homem que é mais, digamos assim, imitador de Cristo. Não é à toa que ele chama para si, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ao escrever sua carta de Romanos, o apóstolo Paulo, que passou 14 anos conversando com Deus, não sei se é por visão ou se é arrebatado por corpo, ele fala que ele viu coisas, presenciou coisas indizíveis. Ele, ao ver o relato da criação, ao ver o relato do plano salvífico de Deus, ele nem mesmo ele entendeu, e ele escreve um dos textos mais bonitos da Bíblia. Oh, profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu para que ele fosse recompensado? Porque por meio dele, por ele e para ele são todas as coisas. A honra para sempre, a glória para sempre. Amém. Jesus afirma: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando passamos por deserto, é um momento de dor, é um momento de luto, é um momento de tristeza, mas no deserto que teremos comida toda manhã caindo do céu, coluna de fogo nos aquecendo, coluna de nuvem nos guiando, é Deus tirando água de pedra, é Deus manifestando o seu agir. É no deserto que Deus manifesta o seu agir. E o que nós temos que fazer? É confiar nele. E crer que ele está nos guiando. Ele está nos confiando, ele está nos guiando conforme ele deseja, para a honra e glória dele. Vamos adiantar que já são... Nossa, 35, estou no versículo 3 ainda. Amém, gente? Deixa eu... Versículo 4. Quem não temerá... É barato aí. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Quem temerá e quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Quando a gente pega no dicionário a palavra temor, no dicionário na língua portuguesa tem um significado diferente da Bíblia. O temor na Bíblia não é ter medo, mas temor é você ser reverente a Deus, você crer, igual eu falei, que Deus está nos guiando, que Deus está nos agindo. Eclesiastes nos ensina, depois que Salomão explica toda a vida debaixo das terras, que tudo é vaidade, que tudo é um fracasso,
né, irmã Esther? A gente estudou isso semana passada, o povo deu mó bafafá na célula, mas que tudo está fadado fratástico, todo mundo vai morrer, a vida humana é muito triste. Mas Salomão conclui o texto falando que o sentido da vida é temer a Deus, ou seja, confiar em Deus, é obedecer a Deus e obedecer seus mandamentos. É obedecer os mandamentos que Ele nos deu. E que mandamentos são eles? Resumindo, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, quem não temerá e quem não glorificará o seu Deus? Esse tem que ser o nosso maior desejo, glorificar, honrar o nosso Deus. 1 Coríntios 10, 31, todo mundo aqui conhece, quer bebais, quer comais, faça tudo para a glória de Deus. Esse tem que ser o nosso sentido, independente, meu irmão, do nosso humor. Que tem dia que, eu já perguntei aqui 1 milhão de vezes, mas sempre tem visitante, eu sempre pergunto também, para o pecado não ser só meu. Quem aqui tem dia que não tem vontade nenhuma de orar? Quem aqui tem vontade nenhuma de ler a Bíblia? Tem dia que você acorda, não, vou ler a Bíblia não. Não, nem pegar a Bíblia para ler, não. Vai chegar a árvore genealógica lá, vai fulano, gerou ciclano, e eu já esqueci o nome do primeiro. É só eu? É só eu que tenho esses problemas? O irmão também tem ali, ó. Não é só eu não. Mas independente do nosso humor, independente da circunstância ao redor, os sentimentos, fases da vida, o nosso dever e a nossa maior vontade, nosso maior desejo é louvar a Deus, engrandecê-lo. Temos que louvar. Eu não sei se vocês perceberam, mas é que eu pulei no versículo anterior e agora a explicação de alguns textos. Se a gente voltar no versículo 3, nós veremos: grandes e admiráveis são suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. E justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Se a gente ler o capítulo 13, vai ver que a besta era poderosa. O diabo é poderoso. A Bíblia fala que o diabo está ao redor tentando pegar sua presa. Mas o diabo é poderoso. Não podemos deixar o diabo no escanteio. Nós temos que saber que o diabo é poderoso. Ele manipula, ele influencia, ele mexe, ele usa as cartas dele para nos afastar de Deus. Ele é poderoso. Mas o nosso Deus é todo poderoso. Apocalipse 3 vai falar que Ele tem autoridade. Ele tem autoridade às nações, aos povos, mas só Deus tem toda a autoridade e só Deus é só o nosso Senhor é o Rei das Nações. Se a gente ler o versículo, capítulo 13, lê o versículo 4. E adoraram o dragão que deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? O que João escreveu aqui não é um cântico qualquer, mas sim uma resposta ao capítulo 13. Então, quem é semelhante à besta? Quem é semelhante ao Todo-Poderoso? Quem é semelhante ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Quem pode lutar contra ela? Quem não temerá e quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Porque só tu és santo e por isso todas as nações virão. Se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Filipenses capítulo 2 vai falar que todo joelho se dobrará perante ao dia de Cristo. Todas as nações, línguas, povos se dobrará diante de Cristo. Espera aí, vamos adiantar aqui. O diabo recebe adoração, mas só o nosso Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. E Ele
Isaías capítulo 42 fala que ele não divide a glória dele com ninguém. Versículo 5. Antes, isso foi o cântico dos justos. Esses são aqueles que foram salvos, que foram remidos, purificados, glorificados pelo Cordeiro. Mas agora, no capítulo 5, de fato vai começar a preparação das coisas que o capítulo 16 vai narrar. Depois dessas coisas, olhei e se abriu no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Então, o versículo 5 vai começar de fato a preparação de derramamento das 7 taças. O santuário, ou o tabernáculo, foi a construção no tempo de Moisés. Estava no Egito e que Deus manda o povo construir um tabernáculo que representava o lugar da habitação de Deus. E nós sabemos que esse tabernáculo era dividido em partes. A primeira parte era o pátio externo, onde aconteciam os rituais, os sacrifícios, os rituais que os hebreus tinham que fazer. O lugar santo era o lugar que era permitido somente a entrada de sacerdotes. E o santo dos santos, que era o lugar que era dividido com véu, e somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano no dia da expiação. E dentro desse santo dos santos ficava a Arca da Aliança. E dentro dela, da Arca de Aliança, ficava a lei de Deus. Então, João vê essa imagem, vê 7 anos, ele vê o santuário, vê o santuário de Deus. E que depois, o que acontece com esse santuário? Está no versículo 6. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de ouro puro, resplandecentes e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Então, João, dentro do santuário, vê 7 anjos saindo. E 7 anjos com 7 flagelos. Ele sai de onde continha a lei de Deus. Eles saíram para mostrar como que a lei, como a justiça, como a ira de Deus vai funcionar. Nenhum homem, nenhuma nação que está em desobediência ou vive em desobediência ficará impune ao juízo de Deus. Nem pode desobedecer a Deus sem sofrer o castigo da lei. Daqui a pouco eu vou explicar isso com mais calma. Mas o engraçado é que poucas vezes João detalha o que os anjos estão vestidos. E repara, os anjos que saíram desse santuário estavam vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos à altura do peito, com cintos de ouro. Essa visão, essa imagem, tem muito a ver com o que Daniel relata. Daniel capítulo 10, versículo 5. Daniel fala assim, no 4. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, lembrando, Daniel está na Babilônia, contexto na opressão babilônica. Estando eu na margem do rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com cinto de ouro puro de ufaz na cintura. Essa roupa significava que, além de ser puro, além de umas vestes sacerdotais e de reis, mostrava que aqueles anjos também serviam o nosso Deus. Também estava a serviço às ordens do rei, a ordem do rei das nações. Então, eles saíram com aquelas roupas puras, sem pecado, sem culpa, sem condenação, e com autoridade dada por Deus. Então, o versículo 7 fala o seguinte: então, um dos 4 seres viventes
deu aos anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus. Alguém falou alguma coisa? Que vive para todo o sempre. Os 4 seres viventes apareceram pela primeira vez em Apocalipse capítulo 4, igual eu falei mais cedo no estudo, que é um texto que João vai narrar a visão que ele teve do trono de Deus. E ele vê, rapidamente, fazendo um resumo do capítulo, rapidamente, que João vê um trono e alguém que estava sentado no trono era semelhante a jaspe e sardônio. Jaspe significa muito provavelmente sobre a santidade de Deus, da santidade, da pureza de Deus. E o sardônio, muito provavelmente, significa que fazia referência ao juízo de Deus, essa justiça. E ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto de esmeralda. Quando vocês lembram o arco-íris, vocês têm que lembrar Gênesis capítulo 9, pós-dilúvio, quando Deus faz uma aliança com Noé. Fala, Noé, essa é uma aliança com você e com todos os seus descendentes. Eu não vou mandar mais água, dilúvio na terra. E como sinal da minha aliança, eu estou te dando um arco. Para toda vez que aparecer no céu, eu lembrar da aliança que eu fiz com a humanidade. Então, ao mesmo tempo que Deus teve misericórdia de que não vai mandar mais juízo de água, a humanidade havia misericórdia. A misericórdia de Deus é tão tremenda que se hoje você acordou é porque a misericórdia de Deus se manifestou mais uma vez na sua vida. A cada manhã as misericórdias se renovam. Está até diante do trono, né, Priscila? A cada manhã. E voltando aos 4 seres viventes. E João, após isso, vê os 4 seres viventes, cada um semelhante ao animal. O primeiro, um leão. O segundo, um novilho, ou um boi, dependendo da tradução. O terceiro, um homem. E o quarto, uma águia. E existem várias interpretações para esse texto. Rapidamente, a primeira interpretação é que cada animal significa um evangelho. O leão, que representa que Jesus é rei, Mateus escreveu esse evangelho para mostrar que Jesus era o Messias. O segundo, o boi, representa servo, que Marcos sempre escreveu esse evangelho mostrando que Jesus é servo. Jesus veio para nos servir a todos. O homem significa o evangelho de Lucas, que Lucas escreve o seu evangelho para mostrar que Jesus era o homem perfeito. E por fim a águia, João mostra que Jesus veio do céu e volta para o céu. Então, tem essa linha de entendimento. A segunda linha, leão, boi ou novilho, dependendo da tradução, homem e águia. A segunda linha de interpretação é que cada animal representa uma característica de Deus na natureza. Então, o leão, quando a gente vê na cultura pop, vê na área de biologia, lembra que o leão é considerado o rei da selva, o rei dos animais. Então, você sempre vê o desenho, sempre, quando vai ter o sindicato dos animais lá, sempre o leão é o que está no governo. Então, mostra a majestade de Deus. O boi é um dos animais mais fortes que o homem conhece. E nosso Deus é forte, é poderoso, é grandioso. O homem é a autoridade máxima da criação. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E por fim a águia. A águia é a autoridade máxima entre as aves. E, sem dúvida nenhuma, para quem gosta de National Geographic, vai ver que a águia
é um dos animais que tem uma das melhores visões de todos os animais. Ela vê muito além, a presa está quilômetros de distância, ela já vê, mostrando a onisciência de Deus, que Deus consegue ver tudo, Deus vê tudo. E a Bíblia fala que, voltando no capítulo 15, que um desses 4, a Bíblia não fala qual que é, entrega aos anjos 7 taças de ouro. 7 taças de ouro, e dentro delas continham a ira de Deus. Volta no capítulo 15, 5, 5:8, diz assim, Apocalipse 5:8, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheios de essência, de incenso, que são as orações dos santos. As orações dos santos. E que orações são essas? No capítulo 6 responde. Deixa eu ver qual que é o versículo aqui, que eu esqueci de anotar. Versículo... Peraí. Aqui, ó. No 6:10, fala assim: e clamaram com forte voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas os sangues do que habitam sobre a terra? Então, qual que é a oração dos santos? Essa oração, até quando, Jesus? Até quando, Senhor? Os ímpios, os pecadores, os que blasfemam contra o seu nome, estarão tendo autoridade. Até quando os justos terão que morrer? Até quando, Senhor, que nós que conhece, que fica firme, que permanece na tua palavra, temos que sofrer? Enquanto no capítulo 5, no capítulo 6, as bacias, as taças estavam da oração de Deus, o capítulo 15 é a resposta das orações. Não tinha as orações, mas sim a ira de Deus. E eu não sei para vocês, mas quando a ira de Deus chegar, é uma ação inevitável. Um Deus santo contra qualquer manifestação de pecado, e o juízo de Deus será derramado. Eu não sei se vocês conhecem um pregador chamado Jonathan Edwards. É Jonathan Edwards que é a pregação de Deus irado? É ele? É ele? É ele? Ele tem uma pregação, depois tem livro, tem no YouTube para você escutar. A pregação chama assim: Deus, pecadores na mão de um Deus irado. Que a história vai contando que quando ele vai pregando esse texto, as pessoas começam a ter visões de povo indo para o inferno. O povo começou a segurar nas pilastras, com medo do inferno. Parece que o inferno estava puxando eles. E a ira de Deus não é 1% daquilo que essas visões tinham. A ira de Deus é algo inevitável. A ira de Deus será derramada. E o nosso Deus, continuando no capítulo 7, que vive para todos sempre, o nosso Deus, que não tem início, não tem fim, e está acima de todos e todos. Muitas vezes a gente acha que quando a gente liga a TV, e de fato, quando a gente liga a TV, a primeira notícia que acontece é: mãe mata filho. Depois a notícia embaixo, a próxima notícia: filho mata pai. A próxima: marido mata a esposa. Irmão mata irmão. Não sei o que aconteceu com tal coisa. É só tragédia atrás de tragédia. E muitas vezes é um erro nosso de pensar que o mundo está em pleno
caos. Às vezes a gente vendo as notícias ao nosso redor, ver que o mundo está um eterno caos. Mas nós sabemos que quem está no controle da história e do tempo é o nosso Deus. E por mais temíveis e incontroláveis as forças do mal pareçam ser, elas não conseguem anular o domínio e o controle e a majestade de Deus, a autoridade de Deus. E para terminar, versículo 8. O santuário se encheu da fumaça, da glória e do poder e do seu poder. Ninguém podia entrar no seu santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos anjos. Mais uma vez, o Apocalipse, para entendermos de fato o Apocalipse, toda hora temos que voltar para o Antigo Testamento. E quando Moisés e até mesmo Salomão conclui as obras, tanto do tabernáculo, tanto do templo, a Bíblia vai falar em Êxodo 40, em 1 Reis 8, que a glória de Deus foi manifesta. De que forma? Com uma nuvem. E das 2 vezes, a glória de Deus, a nuvem era tão grandiosa, tão intensa, que ninguém conseguia entrar, ninguém conseguia sair. Nem Moisés no tabernáculo, nem os sacerdotes no templo. O derramamento dos flagelos, igual eu falei no início, é a última resposta à tentativa de Satanás contra o povo de Deus, contra o trono de Deus. Quando a Bíblia fala que quando a Bíblia fala que o sacerdote, o santuário se encheu de fumaça, significa que, da mesma forma que encheu, ninguém podia entrar, é um sinal que o juízo de Deus havia se completado. Ou seja, chegou o dia da grande ira. Nos selos, ira, mas arrependam-se. Nas trombetas, perigos, advertências, sinais, mas com a mensagem, arrependam-se. Nas igrejas, volte para o primeiro amor, juízo, mas arrependam-se. Mas aqui, agora, ninguém entra, ninguém sai. Ou seja, o juízo de Deus, de fato, chegou. Muitos podem achar que podem escapar do juízo humano. De fato, se a gente vê quantas injustiças, quantas tragédias que acontecem injustas, você vê políticos, não entrando em política, mas cada vez o sistema político brasileiro cada vez mais errado, impunes, políticos cada vez mais que roubam, parece mais impunificam, enquanto o povo sofre, enquanto o povo trabalha. Muitas aqui vendem almoço para comprar janta e não tem justiça, não temos justiça. Mas mesmo que esses homens, mesmo com esse jeitinho brasileiro, mesmo com esse empurrar por debaixo do tapete, aos olhos da justiça humana, é passável? Na ira de Deus, na justiça de Deus, não vai ser. A juízo de Deus, todos aqueles que não se arrepender, todos aqueles que estão em desobediência, vivem de forma libertina, vivem de forma que, contrário da palavra de Deus, e não se arrepender, vai conhecer a ira de Deus. E eu queria terminar, já está na hora, que só um apelo. Não vou fazer ninguém vir aqui na frente, que tem isso não. Mas estamos vivendo nos tempos dos selos, estamos vivendo nos tempos das trombetas. Mas chegará um dia que vai ser o tempo das taças. Pode ser amanhã, pode ser daqui 5 minutos. Hoje, agora, 9 horas da noite, do dia 2 de julho de 2025, estamos vivendo
esse tempo de julgamento, mas ao mesmo tempo de misericórdia. Mas chegará um tempo em que não teremos mais essa oportunidade. Então, se você acordou hoje, se eu acordei hoje, é para, de fato, mais uma chance de arrependermos e pedir perdão por nossos pecados. E como o lema da nossa igreja, Marcos capítulo 1, versículo 15, arrependei-vos e credes no Evangelho. Que isso pode ser a nossa vontade, porque estamos vivendo na misericórdia, na graça, mas chegará um tempo em que os justos, por meio de Cristo, terá a eternidade, mas os ímpios passarão a eternidade aprendendo, sofrendo da ira de Deus. Amém? Amém. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Muitas. É. Aqui. Os últimos versículos. Os Pode 7 responder? anjos, ele tinha as 7 pragas saíram do templo, eles eram de Deus, que estavam com linho puro, um cinto de ouro. Mas um dos 4 animais deu para esses 7 anjos salvas de ouro cheios da ira de Deus. Então, essa ira de Deus caiu sobre o templo mesmo. Porque depois fala, o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Então eles lançaram essas pragas, esses 7 anos no templo. Mas aí veio a glória de Deus e consumiu essas pragas. Aqui, deixa eu só orar para liberar que a gente vai embora, depois eu respondo, pode ser? Só a gente orar, porque já são mais de 9 horas, estendi um pouquinho, para